Amigo ou inimigo? Uma mulher francesa conta como vivenciou o ataque americano à França, ocupada por Hitler. Ela disse: "Foi na noite de 4 para 5 de junho de 1944. Naquela época, eu tinha 11 anos e, tarde da noite, ainda estava sentada na cozinha com os meus pais. Nossa casa ficava numa região isolada, fora da aldeia, na costa da Normandia. Naquela noite, tudo parecia tranquilo. De repente, ouvimos o ruído de muitos aviões. 5 minutos depois, a porta da cozinha se abriu e um homem com o rosto sujo de cinza ameaçou-nos com uma metralhadora. Ficamos paralisados, mais por admiração do que por medo. Pensamos, amigo ou inimigo? E o homem então grita: "E vocês? Amigos ou inimigos?" Podia-se conhecer facilmente seu sotaque americano. Então meu irmão, Cláudio, de 5 anos, disse para mim: "Mas nós somos todos amigos." O rosto daquele homem estranho ficou mais sereno. "E de onde vem você?" perguntou meu pai a ele. "Vim do céu, com meu paraquedas", disse o homem rindo. Seria esta a tão esperada invasão, pensamos nós? "Sim, senhor. Eu vim do céu, com o meu paraquedas. Sou um soldado americano." Para que os navios ingleses e americanos pudessem aportar na França naquela época, milhares de paraquedas cobriram os céus franceses naquela noite. Abrigamos 2 americanos feridos, que haviam se machucado na queda. Ficaram os 2 no andar superior de nossa casa. Um era tenente, com uma perna quebrada, e Carrie, um gigante, soldado, mas muito simpático, que saltitava numa perna só, pois só tinha ferido um pé. Quando acordei na manhã seguinte, vi da janela do meu quarto no sótão 3 homens fardados que se aproximavam da casa. Um oficial amparava 2 soldados muito feridos. Desci a escada correndo e avisei meu pai. Este olhou pela janela da cozinha e disse: "São alemães, com estes não quero conversa." Mas mamãe respondeu: "2 deles estão feridos. Temos de ajudá-los." "Genoveva, traga uma boa porção de palha do celeiro. Vamos colocá-los na cozinha. E traga também o paraquedas do porão, que servirá de lençol sobre a palha." E assim foi feito. Os alemães chegaram à porta, não estavam armados e disseram: "Madame, o rapaz perdeu muito sangue." O tom daquele oficial era um tom de alguém que estava precisando de ajuda. Mamãe fez o que pôde para tratar dos 2 feridos, eu fiz um café e demos aos 2. Naquele momento, Carrie, o soldado americano da noite anterior, entrou pulando na cozinha. Não tinha arma consigo. Admirado, ele se calou, pois nunca havia visto um alemão na vida. Mas logo percebeu o que estava ocorrendo. Carrie e o oficial alemão observavam-se mutuamente e continuavam em silêncio. Então, bem espontaneamente, o alemão estendeu a mão ao americano. Carrie vacilou por uma fração de segundos. Seu olhar cruzou-se com o de mamãe, que acenava levemente com a cabeça. E o suave gigante aceitou então o aperto de mão, e os 2 homens continuam olhando-se por algum tempo, mas de forma amigável. O alemão e o americano simpatizam um com o outro a partir de então. E eu olhava os 2 sem entender direito. Agora eles tomavam café juntos, sentados à mesa da cozinha. Na verdade, deveriam matar-se mutuamente, liquidar-se, conforme desejavam seus superiores. Mas aqui, em nossa casa solitária, as coisas são diferentes. Os 2 são irmãos e filhos de Deus. Meu irmão
e minha irmã, eu quis trazer este episódio hoje aqui ao nosso programa, um fato concreto, ocorrido naqueles anos de 1940, exatamente 1944, para ser para nós agora um pouquinho só do entendimento ou levar a nossa imaginação a viajar sobre o que pode estar acontecendo neste instante entre russos e ucranianos, que tem afetado a todos nós em preocupação. Amigo ou inimigo? Como devem se olhar os homens, mesmo estando em lados opostos? Como amigos ou como inimigos? Sabe, gente, uma coisa que pode atrapalhar muito a nossa vida é o nosso bem-estar, é o nosso conforto, são as nossas seguranças humanas. Eu me explico. A gente estar numa situação confortável, seja ela qual for, está livre de algum problema. A gente ter certa segurança humana, material, pode se tornar para nós um problema que nos cega e não permite que vejamos em outra pessoa um rosto de irmão. Do contrário, e agora mostro isso para você, esses dois grupos de soldados, o grupo americano que chegou na noite anterior àquela casa de família generosa, com o Kerry machucado, e esse, na manhã seguinte, grupo de alemães, ali na guerra eram inimigos mortais. Como foram ambos, os dois grupos, acolhidos naquela residência, com o mesmo amor e generosidade da família, um grupo ajudado numa noite, americanos, o outro grupo ajudado na manhã seguinte, alemães, os dois feridos. Veja só o que não ocasionou o ferimento dos dois. A doença dos dois tirou deles a cegueira. E o que não provocou? A acolhida de um seio, de uma família cheia de bondade, cheia de Deus. Onde há bondade e onde há Deus, as inimizades se encerram. A vontade de matar se transforma. Mas também é verdade. Onde há a fragilidade humana, ali está mais fácil para se enxergar a Deus e aos irmãos. O americano só foi capaz de enxergar o alemão como um irmão e não como um inimigo a ser abatido, porque ele também estava doente. O alemão só não atacou e matou o americano porque ele também estava doente. Não maldigamos as nossas fraquezas. Não maldiga a sua inferioridade, seja de que aspecto for. Não maldiga nem mesmo a sua pobreza, a sua doença. Não maldiga. Talvez ela esteja lhe poupando de um mal maior. Quantos e quantos de nós não rezamos tanto pedindo a Deus, me ajuda a ganhar a Mega Sena? E você ia perder a alma. E você ia se perder. Me ajuda a ser uma pessoa rica. E você perderia a Deus. Me ajuda a ser uma pessoa bonita. Você que se considera feio ou feia. E você ia perder a Deus. Me ajuda a ser aquilo, me dá aquilo outro. Quantos de nós maldiz a vida que tem por causa do que não tem e sequer é incapaz de perceber que se você tiver alguma coisa que não esteja nos planos de Deus para você, aquilo vai te levar à perdição. Tem gente que Deus permitiu que ficasse rica, milionária, bilionária, e essa não vai perder a alma. Mas você talvez perdesse. Tem gente que o Senhor permite
que enfrente a enfermidade. E outros não. E tem gente que com a enfermidade é capaz de só ter ganhado o céu por causa disto. Nós não conhecemos os desígnios, os mistérios da vida, assim como esses 2 soldados aqui, nem o americano e nem aquele alemão que se encontraram na manhã, na hora do café, naquela residência francesa. Nenhum daqueles 2 homens conhecia os desígnios de Deus. E o gigante americano, o Carey, quando olha desconfiado para o alemão para cumprimentá-lo, jamais imaginou que pudesse sentar a uma mesa de café da manhã com ele e se tornarem amigos. E ali as razões da guerra talvez tenham sido melhor compreendidas por eles 2. E aqui não conta o desfecho da história, mas certamente aquele alemão e aquele americano tiveram o resto de suas vidas marcado por aquele episódio e puderam dizer: maldita a guerra que nos cega para os nossos irmãos que estão do outro lado. Sabe, gente, é tão certo que a gente é incapaz de sondar os desígnios de Deus. É tão certo. E é por isso que eu digo, não se pode amar a Deus e odiar algum de seus filhos. Não se pode amar a Deus ou odiar a Deus porque não compreendemos os desígnios dele em nossas vidas. Não se pode. Qual é atualmente o principal problema das pessoas neste nosso mundo de hoje? É que elas sequer querem dar uma atençãozinha a Deus. Elas sequer querem dar bola para Deus. Sequer querem ouvir a Deus. E sabe por quê? Por causa do problema que iniciei trazendo aqui nesta nossa reflexão. A gente está numa vida confortável, tranquila, segura, construída por nós mesmos, com as nossas forças humanas. E se a gente perde as forças humanas, perde a saúde física, aí a gente de fato volta a enxergar. Tem gente que só vai voltar a enxergar quando perder as forças humanas, a saúde humana, as seguranças humanas, os bens materiais. Tem gente, isso não é regra. Há outros que conviverão, saberão conviver com todas essas posses do mundo sem se deixarem possuir por elas. Eu hoje estou vivendo um dia bem feliz na minha vida. E um dia cheio de gratidão. É o meu aniversário. Eu já tenho feito há alguns anos algo que para mim é muito precioso. Eu cheguei agora há pouco do cemitério. Alguns outros podem celebrar por aí com amigos, com festa, com almoços e jantares, com tantas coisas. Eu provavelmente farei isso hoje à noite com alguns irmãos. Nos encontraremos em família, em casa. Mas eu gosto de celebrar mesmo durante o dia, indo ao cemitério. Eu cheguei agora há pouco de lá. Parei diante de algumas lápides, li alguns nomes, algumas frases edificantes que estão naqueles mausoléus. Imaginei quem foram aquelas pessoas, aí olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi aquele imenso território do cemitério como um grande recorte, no qual Deus olha lá do céu e vê aquele recorte. E ali tem algo de especial naquele chão dos cemitérios. E naquela hora ali, eu olhei para o céu e disse: minha mãe, que já está lá no céu, daqui a pouco eu chego aí. Olhando para o céu, me lembrei de alguns tios, de alguns parentes, me lembrei de João Paulo II, me lembrei de João 23, e disse: daqui a pouco eu chego aí, mas por favor, intercedam por mim, para que a minha vida aqui na terra valha a pena o tempo que eu tenho ainda, para que eu faça coisas boas aqui nesta vida, sendo um referencial para as pessoas, e para que ao não fazer coisas ruins, coisas más, coisas erradas, eu não perca o céu. Daqui a pouco, perderei o meu corpo,
mas não quero perder a minha alma. Intercedam por mim. E foi assim que baixei minha cabeça, depois de olhar para aquele céu que estava sobre aquele cemitério. Rezei um pouco e vim aqui para a rádio. Veja que bela celebração de aniversário. Eu, para mim, estou muito satisfeito. Muito satisfeito. E agradeço ao meu Senhor pelo dia de hoje, dia em que Ele me escolheu para ser aqui, neste mundo, um sinal da presença dEle.